ver um pouco a imagem. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um Café com Teologia. No caminho eu fiz a gravação do meu off. Do convite. Agora Tem ficar o seu bacana, off, agora né? tá ficando profissional. E aí depois vocês vão ver quando a gente for soltar esse vídeo. Estou mais uma vez aqui com o Rafael, com as nossas Bíblias, para bater papo sobre tudo aquilo que a gente recebe de informação durante a semana. Mandam para mim, mandam para ele, mandam para o nosso canal. Você também, quando estiver falando no nosso canal, pode colocar ali a sua pergunta, faz seu comentário, coloca o seu joinha e a gente vai acompanhando à medida que a gente vai entendendo que as perguntas são mais recorrentes, a gente fecha o tema. E essa semana foi top, né? Eu montei aqui o seguinte, olha a pergunta da Marluce Coutinho, aqui da Barra da Tijuca. Fantástico. Muito coerente, muito inteligente a pergunta dela. Adorei. Né? Ela diz assim: se a Bíblia afirma que Deus é amor, e considerando que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento formam o conjunto de revelação desse Deus ao homem, como podemos entender a ira, a vingança e o castigo como atitudes de um mesmo Deus? Seriam elas hiatos do caráter amoroso de Deus? Não seria isso um tanto contraditório? Como explicar atitudes de ódio no contexto de um Deus de amor? Achei fantástica a pergunta e Malu, a gente vai tentar responder você isso aí. E aprender sobre isso. Começa você. Bom, nós temos que entender que Deus não ama, Ele é amor. A essência da existência de Deus é amor. Ele é amor, o conteúdo dele é amor. Ele não pode deixar de ser aquilo que ele é. Olha só o que eu acabei de falar que coincide com aquilo que eu pretendo defender. Ele não pode deixar de ser, ou seja, isso, teologicamente falando, é uma palavra chamada antropoformismo. Depois procura no Google. É uma tentativa que a gente tem de ver Deus como homem, como nós somos. Deus é um ser completamente à parte disso que a gente tenta entender, mas é uma leitura que nos ajuda a entender a visão de Deus, os propósitos de Deus, a maneira de Deus agir. Por exemplo, quando os profetas falam do ódio de Deus, da ira de Deus, quando os apóstolos também falam sobre isso, como nós falamos sobre isso, quando Jó fala, recebereis o mal de Deus, é uma tentativa de entender Deus como um homem, para tentar entender o caminho de Deus, aquilo que Ele nos revela através de Sua palavra. O que não dá para nós entendermos, nós só vamos entender a Deus na glória dEle. Deus não vai produzir o mal, porque para Deus o propósito dele, antes da criação do mundo, como está em 1 Pedro 20, é que foi já consumado o sacrifício perfeito para a salvação de todos. Se Ele quer que todos sejam salvos, se o propósito de Deus é a salvação, se Deus é amor, o fim dele sempre é o melhor. E o mal é instrumental. Como enquanto nessa terra estamos caminhando aqui, podemos entender que é mal, mas na excelência de Deus, que o mal foi transformado em bem. Exato, na excelência de Deus, todo mal que podemos entender como mal é bom, é verdade, é perfeito, é puro, é correto. E isso está muito mais ligado também ao fato de que para nós é uma surpresa muito grande encontrar pelo caminho de um amor em ação, porque quando diz que Deus é amor, quando você falou muito bem que Deus não ama, Ele é amor. Ele é amor em movimento, é um amor em ação, sempre atuando em função deste amor. E toda vez que esse amor está em funcionamento, está em ação, ele inexoravelmente, inevitavelmente, ele avança para dentro do mal instrumental. Por que é mal? Mal porque nós enxergamos como mal à medida que para a gente só é bom aquilo que nos conforta, aquilo que nos interessa, aquilo que nos é conveniente, aquilo que gira em torno do nosso umbigo. Exato. Mas a medida de Deus para o que é bom ou para o que é mal é muito diferente da nossa, porque aquilo que nós reputamos como mal, para Deus é bom desde que vá ao encontro do interesse dele, que é salvar você. E o propósito Se ele dele precisa é trabalhar você, no propósito dele perfeito, ele vai realizar aquilo que para você é mal, mas vai transformar aquele momento mal que você sentiu-se mal em providência, em ação benéfica por amor, por cuidado. A gente faz isso com os filhos da gente. Sim. A gente não deixa ir para algum lugar. A gente diz que não vai fazer. O filho da gente não fica, pô, pai, muito feliz por você ter me bloqueado, não ter deixado eu passear, porque eu estou vendo que você me ama. Estou realizado porque você me levou para tomar vacina. Nenhum filho vai dizer, pai, fiquei muito feliz da vida, porque toda vez que você diz não para mim, eu fico super feliz. Lógico que não. Ele se aborrece, ele briga, ele reclama, ele reage.
mas você que está agindo nesse sentido, você sabe que é para o bem dele. Quando você sabe que é para o bem dele, você não está agindo em amor? Por acaso você é mau? Por acaso você odeia seu filho? De modo nenhum. Agora, a tua atitude para o bem que você consegue conceber, que ele ainda não consegue conceber, é uma atitude de amor, que para ele parece ser uma atitude contraditória de ódio. Mas você o ama e o seu amor por ele, sempre presente, permeia as atitudes que você toma, mesmo quando o contraria. Uma das questões que a gente pode lembrar, por exemplo, é o pecado adâmico. Dali a gente teve a concepção dos nossos interesses. E aí também o homem também questiona seus propósitos. Mas é sempre bom, querido, lembrar que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Nem os nossos caminhos são os caminhos dele, porque ele está infinitamente além do que podemos pensar, pedir ou pensar. O que a gente tem que aprender é descansar em Deus. A gente precisa sair do torno do nosso umbigo. A gente precisa entender também que diante do mal temos aprendizado. Ontem, eu dando aula, eu comentei sobre isso, olha que coisa incrível, né? Eu falei, gente, nos caminhos do deserto, eu aprendi isso com o antigo pastor, o meu antigo pastor, ele falou assim, olha, Senhor, a oração deveria ser essa. O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Porque o que eu quero aprender, eu quero tirar nota máxima. Então, no momento de dor, de aflição, de angústia, do que parece ser o mal de Deus aplicando a nosso, olhe, tente olhar para um novo prisma, olhar o seguinte, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? E diante de um luto, diante de um momento de dor, olha a sua volta, de repente você está tendo uma grande oportunidade de falar do amor de Deus para o próximo, da consolação que só o Espírito Santo pode nos dar. E aí crescemos na graça e no conhecimento. Seria uma boa saída, né? Isso, e olha, eu gostei muito da pergunta dela, porque tem outra coisa implícita nessa pergunta dela, que ela não revela, mas na verdade está ali dentro. Se não para ela, para algumas pessoas que porventura tenham acompanhado isso. Existe um dualismo que se pensa o seguinte, se Deus é amor, ele só pratica o que é bom para a gente, e se algum mal nos advém, quem nos fez foi o diabo. Esqueçam isso, pelo amor de Deus, porque o diabo não faz mal algum contra absolutamente nenhum de nós, não fará. Aquilo que, esse pensamento era o que o judeu tinha quando eles foram vencidos e foram para a Babilônia. Acharam que o Deus da Babilônia superou o nosso. Então eles ficavam todos tristes porque o nosso Deus foi vencido. Foi preciso que Deus dissesse através de Isaías, eu faço bem e faço mal. Eu, o Senhor dos Exércitos, fiz isso. Foi ele, Deus, que jogou eles lá dentro. Que recebereis o bem de Deus e não recebereis o mal. Então a gente tem essa ideia de que o que aconteceu de mal foi o diabo que fez. Então, na verdade, nós viramos agentes, viramos o cenário da luta de Deus contra o diabo. E essa luta jamais existiu. Se aconteceu mal, é o seguinte, nossa, aconteceu mal porque eu estou em pecado. Já também tem isso. Mas eu acho Deus que isso permitiu. Vontade permissiva, a gente já falou em outros programas. Programa. Bom, eu acho que isso dá um outro tema para um outro bate-papo. Vamos parar para tomar um café, porque, para variar, tá vazio o nosso cafezinho. Mais uma vez, ficamos vazios. Vazou. Gente, um abraço para vocês. Um abraço. Até o próximo bloco. Tchau. Valeu, um abraço.